Pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ana Lídia, vou ministrar com vocês a próxima disciplina, o próximo módulo, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês esse recorte do que nós veremos ao longo do nosso módulo. Eu me chamo Ana Lídia, sou professora da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais. Nossas aulas, elas são divididas em 9, serão 9 aulas a serem ministradas. A professora vai fazer com vocês o talk show, que acredito que a maioria de vocês já conheça. E durante o curso nós aprenderemos alguns pontos que são cruciais dentro da engenharia. E eu quero falar um pouquinho deles, de cada um deles, no próximo slide com vocês. Eu deixei também o endereço do currículo Lattes, caso vocês queiram acessar, e lá tem mais informações. Então, já tem um tempo que a professora está na docência, também trabalho numa empresa, empresa própria, e também ministro em outras universidades. E eu gostaria de dividir com vocês esse curso, esse módulo, para que vocês consigam compreender melhor como que uma estrutura, seja ela de qual material que nós estivermos falando, como que essa estrutura ela se comporta a depender do tipo de material. E que esforços que são submetidos a ela fazem com que ela seja mais resistente para uma abordagem ou menos resistente para outra. Então, essas condições a gente vai compreender muito melhor agora, nesse nosso novo módulo, nesse curso. E essa disciplina traz justamente essa abordagem para o nosso conhecimento e conhecimento de vocês. Então, quando a gente está falando de resistência e mecânica dos materiais, é importante que antes de nós dividirmos as aulas, nós possamos, então, ter uma referência básica, uma referência complementar do uso mesmo daquilo que nós queremos trabalhar durante esse módulo. Então, a professora deixou aqui para vocês acessarem como referência básica e também complementar o livro do Beer Johnson. Ele é um livro conhecido na resistência dos materiais para qualquer engenharias, tanto a engenharia mecânica, engenharia ambiental, civil, na maioria delas, nós usamos a resistência dos materiais deste estudioso. Por quê? Ele traz uma abordagem, ele é um livro grosso, um livro espesso, causa certo receio no começo, mas ele é muito detalhista. Então, ele traz ali a abordagem para diversos materiais dentro da aplicação que nós desejamos, seja das quais engenharias que nós estivermos falando, e ele traz uma tradução. Então, mais do que nós calcularmos essa estrutura, como ela responde a determinado esforço, este livro também nos traz a compreensão de como essa estrutura ela reage. Então, eu vou usar uma estrutura, e aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, vamos imaginar ali metal, aço, estou falando do concreto, então a mistura ali, né? Os aglomerados de brita, areia, água, cimento, aí estou falando ali de madeira, tipos de madeira. Como que esses materiais, quando são solicitados ou quando são requisitados esforços sobre eles, como eles se desenvolvem, como eles respondem a isso? E mais do que isso, eles respondendo positivamente ou negativamente a algum deles, eu consigo usá-los em conjunto? Então, alguns de vocês vão falar, professora, a gente consegue. Nós conhecemos o concreto armado, nós conhecemos materiais ou estruturas que são complexas e completas de madeira. E elas respondem muito bem aos determinados esforços, dependendo, né, claro, da sua disposição. Tudo isso a gente vai entender melhor dentro da nossa disciplina. E aí, como livro, então, trouxe ali o Beer como uma referência básica, que seria uma complementar de vocês. E como referência básica, eu trouxe o próprio livro da instituição, que que ele divide, né, em 9 sessões, então 9 unidades, das quais nós teremos esses encontros, para compreender cada um desses tópicos, aquilo que é correspondente ao material. Então, é isso que a professora vai falar agora com vocês ao longo da nossa disciplina, certo? E aqui fica o nosso plano de aula. Então, olha, na semana 1, nós vamos tratar das propriedades das figuras planas. Então, a gente começa ali a desenvolver um conhecimento, um raciocínio sobre como as figuras num plano, elas serão compreendidas para nós. Vem muito daquilo que nós entendemos lá da matemática, que é muito mais fácil nós analisarmos em uma dimensão, então num plano, ou melhor, unidimensional, ou num plano bidimensional. E aí, quando a gente consegue esclarecer tudo isso num plano,
né? Então, quando a gente está falando de bidimensional, a gente vai para uma estrutura real que ela é tridimensional. Então, esse entendimento, ele é completo a partir daquilo que nós vemos dentro da sala de aula. Na semana 2, nós veremos o conceito de tensão. Na semana 3, tensão e deformação. Na semana 4, torção. Semana 5, flexão pura. Semana 6, carregamento transversal. E aqui a gente vai trabalhar com cada um desses esforços. Como que a estrutura ela vai responder a cada um desses esforços que a ela foi carregado, solicitado. Como ela responde. E essa resposta, a partir dessas respostas, desses valores mesmo, né? Nós vamos então para as demais semanas, que é quando nós fazemos a análise das tensões e das deformações. Então, não somente calcular, é importante para nós também analisarmos, entendermos melhor a partir dessas tensões e deformações, onde nós podemos aplicar determinados tipos de materiais, a escolha desses materiais. E aí, na semana 8, nós temos projeto de vigas, então nós temos o cálculo elaborado de projetos de vigas, e na última semana, não menos importante, deflexão das vigas por integração. Então, a gente soma o nosso problema, a gente traz essa ideia da matemática, então a gente aplica isso para uma centelha, um pedaço infinitesimal, fazemos a taxa desse valor, então a gente calcula por derivada, e por fim a gente faz então a deflexão das vigas por uma integração. Então a gente soma todas essas fatias após analisarmos apenas uma delas. É isso que a nossa disciplina ela vai abordar durante esse módulo. Peço que vocês estejam ligados, tanto nas atividades quanto nos recados. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, vocês entram em contato com o Fale com o Mediador e a professora está à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Eu encontro vocês durante as semanas, as próximas 9 semanas, e espero que seja um curso que traga para vocês justamente esse entendimento que a professora acabou de passar, geral. Então, que no final do curso vocês consigam compreender muito melhor. Quais materiais a gente pode usar para determinados esforços que serão solicitados a eles? E aí vocês saberem responder isso de pronto quando for solicitado. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa semana, durante as semanas de aula. Até mais. Tchau, tchau.